Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te instruir e te dar uma orientação, um norte, quanto a como proceder daqui para frente, a fim de estar preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos como igreja, já apresentamos a Deus os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, e estamos para dar início à segunda e mais solene hora deste serviço de culto, a hora da mensagem do culto. Mas antes, nós vamos fazer a devolução dos dízimos e ofertas como nos ordenou o Senhor. Convido a todos para abrirem as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículos 1 a 4. A Bíblia diz que Jesus, sentado, claro, em frente ao templo, na entrada do templo, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na casa do tesouro, ou na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. É interessante, irmãos, que aquela senhora, ela não tinha uma ciência de que vivíamos nos últimos dias da história da Terra. Ela não pensava, olha, daqui a alguns anos eu vou para a glória. Mas mesmo assim, ela confiou tanto no Senhor, a ponto de entregar tudo o que ela possuía para a causa na qual ela cria. Se bem é certo que, como nós sabemos, a igreja não era assim pura como a senhora podia imaginar, e Jesus sabia disso, mas Jesus honrou a fé daquela senhora, e Deus fez com que aquele ato fosse registrado nas páginas sagradas, para que ficasse de testemunho para todos nós, de como Deus se alegra quando reconhecemos que Ele é o doador de todas as coisas, de que Ele é o nosso mantenedor. E aquela atitude da mulher foi justamente uma demonstração da sua fé, de que as coisas eram de fato assim. Hoje, com muito mais razão, deveríamos nós descansar em Deus e entregar aquilo que o Senhor pôs em nossas mãos para o avanço da verdade. Faltam poucos anos para o Senhor Jesus voltar. Vivemos num tempo de tanta instabilidade que não sabemos se o que possuímos hoje será nosso amanhã. Então, irmãos, por que não fazer como Jesus disse? Ajuntar tesouros onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Tesouros no céu, investindo para que pessoas recebam a verdade e possam ser salvas. Quanto vale uma alma? Não tem preço. Amém? Irmãos, com isso na mente e no coração, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer as suas devoluções. Vamos cantar com o coração agradecido. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado,
no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por ter dado a cada um de nós bênçãos, de forma que podemos apresentar ao Senhor o nosso tributo de gratidão, dízimos e ofertas. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue prosperando o teu povo, abrindo as portas àqueles que necessitam e impedindo ao inimigo de retirar dos teus filhos o recurso. Pedimos a Deus que o Senhor possa também nos abençoar nesta segunda hora. Vamos abrir a tua santa palavra. Precisamos que as verdades eternas sejam descerradas diante de nossos olhos, a fim de que possamos compreender e colocar em prática os princípios de vida. Ensina-nos, ó Deus. Derrama o teu Espírito sobre a mente e o coração de cada um daqueles que aqui se encontram. E também, Senhor, unge-me com teu Espírito, permitindo a teu Filho amado falar por meu intermédio com plena liberdade, de modo que o teu povo saia, de fato, edificado espiritualmente. Pedimos, Senhor, estas bênçãos e que o Senhor fixe na mente de cada um aquilo que estudaremos, de forma que, quando as coisas acontecerem, lembrarem eles de tudo que aprenderam hoje. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 36. Isaías, capítulo 36. Hoje nós iremos tratar do seguinte tema: a imagem da besta. Só que antes de anotarem o título, anotem uma coisa antes. O clone e a imagem da besta. O clone e a imagem da besta. Nós já vamos falar sobre isso, vai ficar claro. Eu vou escrever uma palavra aqui que ela tem a ver com isso. Ela vai gerar no momento só uma curiosidade para vocês. A palavra é Frankenstein. Frankenstein. Opa, acho que está faltando um N. Frankenstein. Deixa eu ver aqui.
Só para a gente conferir. Não, tá certo. Frankenstein, é isso mesmo. Alemão. Agora sim, podemos ler Isaías, capítulo 36. O texto fala de uma ocasião onde o exército da Assíria, que na época era tão poderoso quanto o exército americano hoje, fazendo um paralelo para a gente entender, o exército da Assíria chegou até as portas de Jerusalém. E ali houve uma conversa. O rei Ezequias de Jerusalém mandou os chanceleres da época, os representantes políticos de Jerusalém, para negociarem ou conversarem, melhor dizendo, com os representantes do exército da Assíria. Versículo 3. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse, Rabsaque era o emissário da Assíria: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe afurará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dá-te 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como? Não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. É interessante, né, irmãos? Ele diz que foi Deus quem ordenou para que ele viesse até ali. Aí a história conta que a mensagem chega até o rei, e o rei vai até o templo, ora a Deus e apresenta as palavras que foram dirigidas a ele. No capítulo 37, no versículo 4, as palavras de Ezequias: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Foi a mensagem que ele mandou ao profeta Isaías. Então os servos do rei Ezequias, verso 5, vieram a Isaías. Isaías escutou. Versículo 6, Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Interessante. O emissário da Assíria falou: olha, foi Deus quem me mandou aqui e disse: sobe e destrói esta terra. Aí Deus responde dizendo: olha, eles blasfemaram de mim. O que é blasfemar? Se colocar no lugar de Deus. Abram lá em João capítulo 10, verso 30. Nós já vamos ver isso.
João capítulo 10, verso 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Por quê? Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, falaram, não, você está se fazendo como Deus, então você está blasfemando. Quem se coloca no lugar de Deus está blasfemando. Quem diz que Deus falou algo quando Deus não disse, ele está blasfemando. Foi o que aconteceu lá. E qual foi a blasfêmia? Eles disseram, Deus falou para o rei da Assíria, sobe e destrói esta terra. Aparentemente as coisas eram assim, porque até ali o exército da Assíria tinha entrado na terra de Israel, tinha conquistado Samaria, que estava a 90 quilômetros ao norte, e já tinha conquistado várias outras cidades, sendo que Jerusalém era quase que o único reduto que ainda restava em liberdade na terra de Israel. O único lugar que ainda não havia sido conquistado, era quase o único. Então, como é que o emissário disse que Deus é quem o enviou a destruir aquela terra? Era verdade que Deus tinha enviado a Assíria para destruir a Israel, reino do norte, tanto que eles venceram Samaria. Mas a gente acabou de ver que não foi Deus quem falou com o rei da Assíria, pois Deus disse que ele blasfemou. Então, que história é essa que Deus falou para ele que ele ia ir lá e ia vencer? Quem que falou com o rei da Síria, irmãos? Satanás. Mas ocorre o seguinte, quando Satanás, aqui a gente aprende uma lição, quando Satanás vê que alguém é especialmente dedicado à sua causa, ele revela para aquela pessoa mesmo acontecimentos não cumpridos, para afirmar ela mais ainda no erro. Ou seja, quem procura, acha. Se você procura andar do lado errado, você vai receber comunicações de quem? Do outro. Não é assim? Do outro. Foi o que aconteceu. E agora nós podemos transportar isso para os nossos dias. Quando nós estivermos estudando Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. A mensagem de hoje está, de certa forma, relacionada com a mensagem da semana passada, a mensagem anterior, aquela que falava sobre Estados Unidos e Vaticano. Versículo 11, o Senhor diz, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu para a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem para a besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Nós já estudamos na semana passada que esta besta, a qual sobe da terra, ela representa os Estados Unidos da América.
E o fato dela ter a aparência de cordeiro e falar como dragão representa um tremendo contraste entre aquilo que a nação professa ser e aquilo que ela passa a fazer de fato. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu falo. Hoje a gente já tem visto algo próximo disso, né? Em nome da paz, guerra. Né? Para a defesa, vamos atacar. Para preservar a paz, vamos destruir quem não fez guerra conosco. É assim. E este princípio continuará sendo usado até que, na livre América do Norte, os cristãos, guardadores do sábado, venham a ser perseguidos, porque lá será promulgado um decreto, uma lei, obrigando a observância do domingo. E não será a primeira vez que isto ocorrerá. Isto já aconteceu em 1888. Quem tem curiosidade, pesquise. Não fosse por uma defesa excelente realizada por alguém que na época era historiador e pastor, Alonzo Trevor Jones, que literalmente deixou o senador Blair, que era o propositor da lei, como aqueles seus partidários, deixou eles sem resposta. E revelou que no fundo aquilo era uma tentativa da igreja de conseguir poder, não fosse por Deus dar àquele homem sabedoria e argumentos irrespondíveis. Então, desde aquela época, os Estados Unidos teriam uma lei dominical nacional. Mas, graças a Deus, foi impedido e a história pôde se transcorrer até os dias de hoje. Nós estamos aqui, tivemos a oportunidade de nascer. Ocorre que o diabo seguramente aprendeu a lição e na próxima ele não vem para errar. A história vai se repetir. No versículo 12, a Bíblia diz que os Estados Unidos exercem ou exercerão todo o poder da primeira besta na sua presença. Nós já estudamos na semana passada que a primeira besta representa o papado. Ele exerce o poder do papado como? Impondo uma observância do papado. É o Papa quem ordena a guarda do domingo. E os Estados Unidos fará isso. É desta forma que ele cumprirá o texto, exerce o poder da besta na sua presença. E aqui diz, ele faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Os Estados Unidos serão líderes no movimento mundial, levando todos os países a se curvarem ao domingo, a aceitarem o domingo como dia oficial de descanso, em substituição ao sábado, que encontra-se em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Em seguida, no versículo 13, é dito, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Alguém pode perguntar, puxa, mas está falando que a segunda besta é os Estados Unidos? Mas como é que o país vai fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens? É uma característica da revelação bíblica de que Deus, ele mistura eventos quando dá uma revelação. No verso 11 é dito que a besta fala como o dragão. Quem é o dragão, irmãos? Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Ali diz, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Isso quer dizer que quem está por trás desse movimento dominical nos Estados Unidos é Satanás. Por mais que as igrejas encabecem este movimento, isso só demonstra que as igrejas estão com ele, com Satanás, e não com Jesus. Daí, no versículo 13 é dito que ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. O diabo pode fazer descer fogo do céu, irmãos? Pode. A Bíblia relata em Jó, capítulo 1,
que quando Deus deu autorização para Satanás destruir o que Jó tinha, fogo desceu do céu e destruiu parte das propriedades de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós podemos dizer que foi permitido a Satanás destruir aquilo que Jó possuía, correto? Foi-lhe permitido destruir. E então, no versículo 14, né? É dito: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Interessante, né? O fogo queimou até pessoas. Pessoas perderam a vida. A ponto do servo dizer: ó, foi Deus quem mandou o fogo, quando não tinha sido Deus. No tempo futuro, Satanás fará descer fogo do céu, e esse fogo pode até queimar e matar algumas pessoas. E aí o povo, supersticioso como é, sem conhecimento da Bíblia, vai entender o quê? Oh, Deus está castigando! Quando na verdade não é Deus, é o próprio diabo. Apocalipse 13, versículo 14. Então o que a Bíblia fala é o óbvio. E engana aos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, etc. Não vou ler ainda. Ele engana aos que habitam na terra por meio destes sinais. Os que habitam na terra, as pessoas vão estar aqui, cada um cuidando, né, do seu trabalho, de ganhar dinheiro, né, de buscar os prazeres, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me divertir, o que é que eu tenho que estudar, etc. Totalmente despreparadas para o ataque do diabo. E o ataque do diabo vem numa forma de engano. Oh, desceu fogo do céu, queimou pessoas. Deus está irado. Por que ele está irado? Claro que o diabo vai erguer vozes que vão falar: ah, é porque não se observa o descanso dominical. E as pessoas todas vão acreditar. Todas não, quase todas. Quase todas. Aquelas que estudam a palavra de Deus, que estão firmes na Bíblia, que sabem a verdade, estas não vão acreditar, mas serão a minoria. Aquelas que estudam a palavra como nós estamos fazendo hoje. Estudam e colocam em prática. E aí Satanás engana os que habitam na terra. E aí tem um detalhe. O verso segue com uma mensagem: dizendo aos que habitam na terra. Então Satanás diz para os ímpios que fizessem uma imagem para a besta que recebera a ferida de espada e vivia. O que é isso? Vamos tentar decifrar? Então vamos lá. Besta, a gente já tinha estudado. A besta corresponde ao papado, certo? Está aqui. Agora, essa besta, que é o papado, ela tinha recebido uma ferida de morte. Quando que foi? Em 1798. Ferida de morte. Em 1798, o Papa foi aprisionado pelo general Berthier e deixou de ser o senhor da Europa.
deixou de ser aquele que coroava reis. Mas, quando vier a lei dominical nos Estados Unidos, essa ferida de morte será o quê? Curada. Opa, coloquei lei dominal, né? Aí não. Lei dominical. Então, aqui a ferida é curada. E estamos neste contexto. Nós viajamos lá para essa época. Ó. Chegamos no tempo em que a lei dominical foi promulgada. E aí o diabo começa a fazer milagres. E fazendo os milagres, convence as pessoas a fazerem o que a Bíblia chama de imagem. Opa, coloquei o D aqui. Imagem acraseado, né? A besta. Tá acabando aqui. O acraseado, ele pode ser substituído por para a besta. Uma imagem para a besta. O diabo convence pessoas a fazerem uma imagem para a besta. Como? Que imagem? Será que quer que eles façam uma estátua? Bom, eles fazem a tal da imagem, segundo o texto bíblico. E aí no verso 15 é dito assim: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse. Satanás recebeu autorização no céu para que desse espírito à imagem da besta. Como é que funciona isso? Bom, quem já estudou Apocalipse 17 tem mais facilidade de entender isso aí. Muita gente zomba até hoje, né? Ah, estou esperando o Papa João Paulo II voltar. Vocês não pedem por esperar, viu? Em Apocalipse 17, no versículo 11, a Bíblia diz assim: e a besta, que era e já não é, ela também é o oitavo. Então a besta, ela representa o papado, a gente viu aqui, certo? Mas a besta também representa o oitavo daquela sequência lá. O oitavo rei. Está aqui, ó. Então ela representa o oitavo. Quem é o oitavo, irmãos? Nós já estudamos isso. É João Paulo II. Então aqui, eu vou escrever até em vermelho, que a besta representa o oitavo. Que é João Paulo II. Está aqui. Agora voltando lá para Apocalipse 13. Então, o diabo fez até descer fogo do céu, o povo está admirado, todo mundo pensando que o Papa tinha razão. E agora Satanás engana os ímpios e manda os ímpios fazerem uma imagem para a besta. Ora, se a besta ela representa o papado ou João Paulo II, a imagem tem que ser a imagem de um desses dois aqui. Pergunto, tem como fazer uma imagem do papado? Não. De que jeito? Não tem como, né? Mas uma imagem de João Paulo II, dá para fazer? Dá. Então ele convence os ímpios a fazerem uma imagem de João Paulo II. Quando eles fazem essa imagem, foi concedido ao diabo, foi permitido que ele desse
espírito ou fôlego. Para a imagem da besta. Ou seja, se a imagem é uma imagem de João Paulo II, quer dizer que foi permitido ao diabo dar fôlego para o João Paulo. Como? O diabo não tem poder de ressuscitar ninguém. Ninguém está falando aqui que o diabo vai lá no túmulo do Karol Wojtyla e vai levantar ele. O diabo não tem poder de fazer isso. Mas a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, que haveriam falsos cristos e falsos profetas, os quais fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Mateus 24, versículo 24. E no 25 ele disse: eis que eu vou-lo tenho predito. Preste atenção, eu falei. É uma ênfase, né? Irmãos, agora voltando para Apocalipse 13. Como é que isso acontece? O diabo fala para os ímpios fazerem uma imagem do João Paulo II. Os ímpios fazem. E depois que eles fazem, então ele dá espírito, fôlego, para João Paulo II. Irmãos, hoje em dia a forma de você fazer a imagem de um ser humano mais próxima do real seria o clone, a clonagem, correto? E quem é que teria condições de fazer isso? Cientistas, não é assim? Agora nós vamos poder costurar aquilo que estudamos a princípio com o que estamos estudando aqui. Contando uma história. A história do conto que deu origem ao filme conhecido como Frankenstein. A história é a seguinte: Mary Shelley, que se tornou esposa do Percy Shelley, ela foi junto com aquele que se tornou seu marido, mas na época não eram casados. Ela foi com ele para uma viagem de férias próximo a um lago. E lá estiveram eles com dois amigos. Um se chamava Lord Byron, que era um escritor, e tinha um terceiro amigo que também era escritor. Eu tenho o nome dele aqui, vou passar para vocês. John Polidori. Isso era em 1816. Ocorre que em 1815 ocorreu a erupção de um vulcão na Indonésia e fez com que uma quantidade tão grande de fumaça se espalhasse pelo céu, a ponto de se dizer que no hemisfério norte não houve verão no ano de 1816. Então, quando eles estavam lá de férias, próximos àquele lago, numa ocasião em que normalmente haveria um sol ou uma temperatura um pouco mais agradável, condições de passear, agora aquele céu enegrecido deixava eles enfurnados dentro de casa. E quando ficaram lá, enfurnados dentro de casa, eles tiveram uma ideia. Aquele tipo de ideia que vem na mente de quem está sem o que fazer. Não é verdade? Começaram a contar contos de horror, histórias de fantasmas, maioria histórias alemãs traduzidas ao francês. E lá pelas tantas, um deles propôs que cada um escrevesse um conto de terror. Fosse hoje nós diríamos, né? Uma ideia de jirico, né? Mas foi o que fizeram. Um dos contos escritos ali deu origem, mais tarde, à história do vampiro
que inspirou o escritor do conto Drácula. E ali começaram, mas a Mary Shelley ainda não tinha feito o seu conto. E diz que lá pelas tantas ela teve uma visão. Olha só. E nessa visão, ela viu um estudante que conseguia dar vida a uma criatura. Como se fosse um cientista que construiu um corpo e conseguiu dar vida ao corpo. E aí eu volto e faço o link com Isaías, irmãos. Nós tínhamos visto lá pela Bíblia. Quando alguém procura estar do lado do outro, acaba recebendo revelações do outro. O outro revela mesmo acontecimentos não cumpridos. Nós não podemos nos esquecer que Satanás estuda a Bíblia. A Bíblia chega a dizer a respeito dele, inclusive, que ele é mais sábio do que Daniel. E Daniel foi quem revelou as profecias, ou quem deu as profecias para o tempo do fim. Abram lá em Ezequiel, capítulo 28. Versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Isso está entre parênteses. Mas ele continua dizendo: e consideras o teu coração como se fora o coração de Deus. Quem é que queria se colocar no lugar de Deus, irmãos? O diabo. Então aqui, no sentido mais estrito, ele dá a entender que fala de algo que se passa no coração do diabo. E aí no versículo 3 diz: eis que mais sábio és que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Deus, ele revela os seus segredos por meio das escrituras sagradas, das profecias da Bíblia. E o diabo é um estudante das profecias, não para crer nelas, mas para ver como é que ele vai poder atuar. E com certeza ele já conhecia o que estava em Apocalipse 13. E ele já sabia que Deus ia lhe dar autoridade para fazer alguma coisa. Portanto, em algum momento qualquer, ele podia revelar para alguém o que é que ele pretendia fazer. É interessante que essa moça, na época, tinha só 19 anos de idade, disse que teve a visão. E essa visão foi o que inspirou ela a escrever o conto Frankenstein. E Frankenstein não é o nome daquela criatura que recebeu vida por parte do cientista. O conto diz que o estudante se chamava Victor Frankenstein. E que ele tinha estudado muito sobre alquimia. A alquimia é muito ligada à feitiçaria, sabe-se disso, né? Mas também há aqueles que dizem que ela tem um quê de ciência. E daí, ele foi estudar as ciências naturais, segundo o conto. E em dado momento, se envolveu tanto nos estudos que ele decidiu criar um homem gigante. E aí, diz que ele gera um corpo enorme e ele consegue dar vida ao corpo. E é interessante porque um trecho, né, que sai do filme do Frankenstein é quando o cientista diz: "He's alive!", quer dizer, ele está vivo, ele vive. Eu consegui fazer com que o corpo ganhasse vida. É interessante que muita gente fica apenas aí, mas o relato da história e do conto diz que aquele gigante que recebe vida ali, ele tem um nome. O nome dele não é Frankenstein. O nome dele é monstro, demônio. Interessante, não? Vê como é que as coisas são bem relacionadas com aquilo que estamos estudando aqui. Um corpo está ali, mas quando aquele corpo ganha vida, na verdade aquele corpo é o corpo de um demônio.
E que semelhança tem este conto, irmãos, com aquilo que a Bíblia relata deve acontecer em breve. Porque o diabo engana aos que habitam sobre a terra, em especial os homens que estão próximos a ele. E ele leva estes homens a fazerem uma imagem do João Paulo II. Isso quer dizer que eles fazem o quê? Um clone. Então, Satanás opera na mente de cientistas. Irmãos, infelizmente, eu devo dizer que nos círculos científicos vê-se muita treva espiritual. Existem entre os cientistas aqueles que creem em Deus, aqueles que são entregues a Jesus, é verdade, mas são uma minoria. Na maioria dos círculos científicos reina o ateísmo, reina a incredulidade, até porque, infelizmente, eles são treinados a serem incrédulos. Quer dizer, não, eu só acredito em fatos, em provas, né? Tudo que não foi provado, não creio. Tudo que não foi pesquisado e apresentado segundo a metodologia que nós já validamos por outras pesquisas, não é válido, não creio. E aí, eles ficam cada vez mais enraizados em incredulidade. E isso é o que os leva a poderem ser usados pelo inimigo. Claro que eu não posso generalizar a classe, né, irmãos? Nunca se pode fazer isso. Em todos os círculos existem os bons e os maus. Existem os bem-intencionados e os mal-intencionados. Existem os iluminados e os não iluminados. Aqueles que são iluminados por Deus e aqueles que não são, porque não querem. E obviamente eu estou me referindo aqui àqueles que não são, porque não querem, e aqueles que buscam estar próximos do outro. Então, eles fazem a imagem para a besta. Tanta gente faz coisas ruins, né? Tem gente que dedica a sua vida de pesquisa científica a criar mortíferos instrumentos de guerra. Tem gente que se dedica a isso, não é verdade? Quem é que está inspirando a pessoa a seguir com profundidade cada vez maior naqueles estudos? A menos que ela seja uma sincera enganada, né? Pensando que eu estou promovendo a segurança do meu país e a paz. Existe uma possibilidade bastante grande, né, de uma pessoa dessa acabar imbuída do espírito ruim. Voltando para cá. Então os cientistas fazem o corpo, fazem a imagem. E aí o inimigo recebe a autorização de Deus para que este clone dê certo. É interessante que alguns anos atrás anunciaram que conseguiram mapear todo o genoma humano, não é assim? E se consegue se mapear, em outras palavras, em tese, eles descobriram como se faz um ser humano, ou como ele é feito. E se descobriram isso, daí a copiar um ser humano não me parece assim tão longe. É interessante, eu comento só en passant, quer dizer, de passagem, que descobriram alguns registros arqueológicos, alguns restos de evidências de criaturas que elas eram parte animais e parte homens. Teriam sido fruto do amálgama entre homem e besta. A escritora Ellen White chega a dizer isso, né? Um dos pecados que levou à destruição do mundo antediluviano foi o amálgama entre homem e besta. O que quer dizer isso? Você, por meio de laboratório, você produzir uma criatura que ela é uma parte homem e uma parte animal. No círculo científico chegam a comentar, né? Nossa, imagine um cérebro humano preso dentro do corpo de um rato, por exemplo, né? E é interessante porque muita coisa que se recebe hoje da mitologia grega, por exemplo, né? Minotauro, quantos outros aí, mistura de homem e besta, sereias, enfim, podem, na verdade, ser fruto de coisas que um dia foram vistas, fruto de experiências científicas, e Deus, para acabar com aquela maldade, acabou com aquela geração. E Jesus disse, relativo aos últimos dias, e será como foi nos dias de Noé.
Então quer dizer que a humanidade vai chegar no mesmo grau de impiedade em que os antediluvianos tinham chegado. Eu sei que muita gente fala, não acredita porque acha que na época passada, milênios atrás, nós estávamos na época do Homo sapiens, Homo erectus. Irmãos, à luz da palavra de Deus, tudo isso não passa de lenda. Existia sim uma raça de homens muito mais inteligentes do que nós e maiores do que nós. Diga isso quem conhece os restos de gigantes abundantes existentes nos Estados Unidos da América. Esqueletos com alturas superiores a 2,5 metros, 3 metros. Cérebros com circunferência de quase 1 metro. Então, imagine só, né, o que era aquela geração. A Bíblia fala que poucas gerações depois de Adão já surgiu aquele que era esperto em manusear a arte do ferro. Ou seja, dá uma evidência de que a ciência estava se desenvolvendo com velocidade. Gênesis 4, verso 22, diz que Zilá teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E é interessante que no versículo 21 fala de Jubal, e Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. É interessante porque a harpa é um instrumento relativamente simples, né? Com cordas, né? Você pode usar uma estrutura de madeira e tal. Então, com a tecnologia de séculos atrás, poderia se construir. Agora, e órgão? O que dizer de órgão? Órgão é um instrumento bem mais complexo. Mas ele diz que Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E quantas gerações abaixo de Adão estávamos nesta época? Caim foi o primeiro, aí em seguida veio Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, e aí veio Jubal. 7 gerações depois de Adão, e já se fala na existência de órgão. Órgão como instrumento musical. E sabiam agora lidar muito bem com toda a obra de cobre e de ferro. É interessante, irmãos, porque o ferro é o que dá hoje a estrutura das nossas construções. Você vai construir o concreto, por exemplo, né? Concreto armado é feito com massa de cimento e ferro. E o cobre é o que nós usamos nas instalações elétricas e de telecomunicações. Então nós podemos ver que naquela época existia um mundo que não era assim tão diferente do nosso hoje. Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, né? Tudo se copia. Está aí. Então o que Deus fez com o dilúvio é não só dar um basta naquilo, como retroceder em termos de tecnologia, tudo aquilo que eles tinham avançado para permitir ou dar à humanidade um novo recomeço. Certo? E aí permitir que ela chegasse até os dias de hoje. Por isso que Deus permitiu que eles comessem tudo que se mexia, tudo que se movia, e aí por meio disso a duração da vida foi reduzida. Em cerca de 5 gerações, eles já não eram nem 1/4 ou 1/3 do que eram na época de Noé. E isso também impediu com que cientistas trocassem conhecimento com as gerações futuras. Por quê? Porque na época de Noé, Adão, pensa, Adão ele viu até a sua 10ª geração. Então imagina, você está falando com o teu neto e contando tudo que você descobriu em termos de conhecimento científico. Então ele cresce e em poucos anos ele já tem tudo que 10 gerações acumularam e ele parte dali. Então Deus cortou essa possibilidade quando reduziu a duração da vida humana, o tempo de vida. E isso permitiu com que a humanidade se arrastasse pelos milênios até hoje e demorasse para voltar a atingir o mesmo estágio em que estava, estágio de tecnologia, de desenvolvimento que estava antes do dilúvio. Então tudo foi por providência do Senhor. E através desta providência foi permitido que nós chegássemos até aqui.
Mas finalmente nós estamos beirando já aquilo que eles possuíam em termos de tecnologia. A internet permitiu que esta troca de conhecimento e informações se tornasse tão proveitosa como era na época. Eu digo tão e não mais por uma razão. Hoje nós não somos pessoas capazes de decorar tanta informação como eles eram. Disse que os filhos dos judeus decoravam todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje não temos esta capacidade. Então, irmãos, verifica-se que a internet é uma ferramenta, e até os computadores são ferramentas que nos permitem equivaler ou nos igualar àquilo que eles eram, em termos de desenvolvimento científico, em termos de conhecimento. Por quê? Hoje, se eu quiser saber o que há de suprassumo de conhecimento em qualquer área, basta eu acessar os lugares corretos e em poucas semanas eu estou nivelado. Coisa que antes não era possível. Então, irmãos, isso é mais uma evidência de que nós somos, sim, a última geração. Daqui não passa. Estamos chegando ao que foi nos dias de Noé. Já clonaram uma ovelha, a ovelha Dolly. É interessante que depois disso não se falou mais em clonagem, né? Será que daí abortaram a tecnologia? Foi isso? Não, ninguém aborta a tecnologia. É porque essa tecnologia, de alguma maneira, ficou confidencial. Ou seja, não era interessante continuar apresentando algo sobre isso. Mas com certeza estão se fazendo desenvolvimentos que vão nos surpreender em breve. Eu creio que nós não devemos nos surpreender se nós chegarmos a ver criaturas como dinossauros, criaturas como amálgama entre homem e besta e coisas desta natureza. Ou seja, o que nos aguarda o futuro, o que nos reserva o futuro. Irmãos, talvez basta nós entendermos que muitos filmes que são lançados, eles literalmente são testes para ver como a humanidade reage a algumas coisas que pretende se lançar. Lembra daquela figura do Dr. Spock, do filme Guerra nas Estrelas, versão antiga, usando o celular Motorola? Na década de 60? Quando nós vimos aparelhos celulares só na década de 90? Então aquele filme, ele apresentava um desenvolvimento tecnológico de 30 anos à frente. Já existe transplantes de braço, facial e já ouvi falar de cabeça de pessoas. Tá aí, ó, tá falando de transplante de partes do corpo inteiras, né? Exatamente. Braço, etc. Irmãos, disse que o filme Frankenstein, quando foi lançado, foi o primeiro filme de ficção científica. Interessante, não? Por que será que o diabo trabalhou para que esse conto macabro viesse à luz? Porque, será que ele queria ver como a humanidade reagiria àquele tipo de ocorrência? Será que é porque ele já tinha estudado Apocalipse 13? E como a Bíblia diz, tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que se possa esconder de ti. Será que ele gostaria então de ver qual era o impacto, fazer o teste de degustação daquilo que ele apresentaria mais tarde? Irmãos, nós estamos inseridos num grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Deus não precisa fazer testes, porque Deus sabe qual vai ser a reação dos seres humanos, não é verdade? Deus não opera assim, mas o diabo opera. O diabo faz testes. E vai preparando a humanidade para receber o seu grande e final engano, a manifestação do anticristo. As pessoas vão pensar que João Paulo II ressuscitou. E mesmo que se faça um teste de DNA para convencer os céticos, o teste vai dar positivo. Olha, realmente é o mesmo sangue do João Paulo II. Não há o que negar. É um milagre inegável. Se você não acredita, é porque você é cabeça fechada. É porque você é fanático.
E aí, aquilo que falam dos muçulmanos, vão falar de nós. Não, eles são tão cabeça fechada que não adianta nem discutir com eles. Nada que você faça, fale ou apresente vai mudar o que eles pensam. Por quê? Porque eles recebem uma lavagem cerebral da Bíblia e aí não mudam. É assim que vão nos acusar. Vão falar que nós somos inimigos da lei, da ordem, da paz. Que nós somos rebeldes contra o enviado de Jesus, o Papa. Enganos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Vede que vou-lo tenho predito, disse Jesus. Irmãos, de que lado nós estaremos nesta época? Em breve o anticristo se manifestará com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mas a Bíblia já diz de antemão que este não é o verdadeiro, este é o falso. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Hoje Deus está impedindo que Satanás faça isso. Mas então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem vai ser enganado? Quem não teve amor pela verdade. Agora, abram lá em Salmos 119, versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e tua lei é a verdade. Amém. Quem não teve amor à verdade é porque não teve amor à lei, aos 10 mandamentos do Senhor. E o 4º mandamento, em Êxodo 20, versículo 8, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. O Senhor disse que o dia de repouso é o sábado, e acrescenta, finalizando: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Irmãos, Deus diz que é o sábado. Não importa se aparecer gente ressuscitado, anjo, seja lá o que for, gente fazendo milagre, dizendo que o dia é o domingo. É mentira, não é verdade. Nós não devemos ser guiados por milagres, nós devemos ter amor à verdade. Em Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz a característica dos santos de Deus, aqueles que verdadeiramente são os santos de Deus nos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aqui fica o apelo do Senhor. Sabendo que haverão 2 classes nos últimos dias: ímpios e justos. Sabendo que os ímpios
grande maioria, seguirão ao João Paulo II, a besta. Guardarão o domingo. Quem dirá ao Senhor: Senhor, eu serei a tua testemunha, guardando o sábado da tua lei. Eu preservarei o amor da verdade, para que não seja levado na rede do engano. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos a oportunidade de conhecer a verdade revelada, saber aquilo que o Senhor tem revelado aos teus filhos, para que eles não sejam enganados nos últimos dias. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos fortalecer como teu povo, para que estejamos tão firmados na verdade, na obediência aos teus mandamentos, que nada venha a nos demover. Amém. Abençoa o teu povo na terra, os sinceros, que possam eles também abraçar a tua verdade e não perderem as suas almas. Amém. E opera, Senhor, na mente daqueles que hoje vagueiam em trevas, para que esta luz que aqui foi apresentada possa penetrar as suas mentes, iluminar as recâmaras ocultas, entrevadas pelas lendas que escutam todos os dias, e eles possam abandonar a superstição e voltarem-se para as verdades da tua palavra, as verdades eternas. Pedimos a Deus que o Senhor possa nos lembrar destas verdades que aqui aprendemos, quando todas estas coisas acontecerem. Porque, como o Senhor bem disse, o engano será tão forte que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. E que não sejamos nós enganados. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você para que você continue nos acompanhando. Nós transmitimos as mensagens terças-feiras, 8 da noite, e também sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, ou ainda também pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os seus olhos, quero invocar as bênçãos de Deus sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.